Bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes, aos amigos, aos irmãos em Cristo Jesus. E nós, nesse vídeo, queremos falar sobre venceremos todo o mal. Abra sua Bíblia no livro de Romanos 16, verso 20, que diz assim: E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Nós temos um inimigo perigoso, um inimigo estrategista, um inimigo que nós temos que estar sempre atento, alertas, para suas artimanhas não nos pegar de surpresa, não nos pegar na tocaia. Quando nós estamos num terreno baldio, quando nós estamos num terreno que nós não conhecemos, onde tem um matagal, onde tem risco de serpente, de escorpiões, nós temos que pisar com cuidado e temos que estar munido com os pés calçados para que nós não sejamos vítimas de uma picada de um escorpião ou de uma serpente. Está sempre atento, alerta, porque o escorpião ele é traiçoeiro, ele se faz de morto para picar sua vítima. Ele é assim, e você pisa nele, ele se esparrama no chão para fingir que morreu. E a serpente ela é astuta, ela fica na tocaia para ver a sua presa dar um vacilo, e quando a presa dá o vacilo, ela lança o bote. Assim é Satanás. Ele é melindroso, ele é astucioso, ele é sagaz, mas nós temos o Espírito Santo para nos dirigir, para nos dar o discernimento, para nos orientar acerca do lugar que estamos pisando e das armadilhas e das estratégias que o diabo apronta para nós dia após dia. O nosso Deus não está dormindo, entretanto, é necessário uma coisa para que nós tenhamos êxito nessa batalha, nesses confrontos com o diabo. E lá no livro de Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então é preciso se sujeitar a Deus para termos o diabo batendo em retirada. Caso contrário, nós estaremos dando legalidade a ele para que ele possa ter vantagem sobre nós. Simplesmente uma falta de perdão. Você sabia que está me ouvindo? Se você tem algum problema nessa área, é bom você sanar essa área. Uma falta de perdão leva-nos a termos uma desvantagem de uma luta contra o diabo. O apóstolo Paulo ele disse: a quem perdoardes também eu fiz, se fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, para que não sejamos vencidos por Satanás. Então, a falta de perdão no coração é uma legalidade para que o diabo ele tenha vantagem sobre nós, porque ele nos acusa dia e noite, como diz em Apocalipse capítulo 12, que ele é o nosso acusador. Ele nos acusa de dia e de noite. Apocalipse 12 e o verso 10 diz: porque já o acusador de nossos irmãos é derribado,
o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então ele nos acusa. Ele, quando nós estamos numa legalidade, ele lança sobre nós, através da acusação, ele se dirige a Deus acusando e aponta os nossos pecados. Por quê? Porque estamos nos mantendo no pecado. Por isso que é preciso nós nos arrependermos cotidianamente, diariamente, para que nós não deixemos portas de entrada para o diabo. Há muitas pessoas que mantêm raiz de amargura, ódio, mágoa, revolta, vingança, sentimento de vingança. E ela acha que está certa, que está correta, pensando que vai levar vantagem sobre Satanás. E é um engano terrível, porque na hora em que for para repreender o mal não se retira, porque a pessoa está dando legalidade ao diabo, ao mal. Mas há uma promessa para nós aqui no livro de Romanos, como nós lemos, que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Não apenas Satanás será esmagado, destruído, vencido para sempre, mas ele já foi vencido na cruz, mas ele será realmente, de uma vez, definitivamente vencido, literalmente, quando ele for lançado no lago de fogo e enxofre. Ele vai ser preso, mas vai ser solto. Mas nessa soltura ele é realmente vencido para sempre, como mostra lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, o verso 7 ao verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, meu amado irmão e minha amada irmã que está me ouvindo, nós somos vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas é preciso fechar as brechas, é preciso não deixarmos portas de entrada, é preciso não deixar portas abertas, para que o diabo tenha alguma legalidade sobre nossa vida. Qualquer coisa que nós estamos presos, nós estamos dando legalidade ao diabo. E muitas vezes nós abrimos portas dentro da nossa própria casa. Nós damos legalidade ao diabo para operar, para fazer cirandar na nossa vida. Você vê que Pedro, ele estava dando uma legalidade ao diabo, e o Senhor Jesus alertou ele: Pedro, o diabo pediu para te cirandar, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. O objetivo do maligno é afetar a nossa fé, é bloquear a nossa fé. Por isso que nós temos que fazer como Paulo disse lá em Efésios, no capítulo 6, quando Paulo explica que nós temos que usar o escudo da fé, com o qual nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Está lá em Efésios 6:16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Veja só, mas existem umas armaduras também, outras armaduras, como os pés calçados na preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, o escudo da fé que foi falado, o capacete da salvação, oração, a súplica e vigilância, para que o diabo não venha nos vencer. Paulo alerta que ele é perigoso. Ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades
príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, 10 ao 12. É preciso estar revestido das armaduras de Deus para vencermos as ciladas, as armadilhas, as artimanhas de Satanás. Nós temos vários inimigos. Nós não temos apenas o diabo como inimigo. Nós temos a carne, nós temos o pecado, nós temos as concupiscências dos olhos, as concupiscências da carne, a soberba da vida. Tudo isso são inimigos que nós temos. E nós só poderemos vencer se nos sujeitarmos a Deus e ao Espírito Santo através da sua palavra. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos, vigilantes. Satanás tem lançado muitas armadilhas, muitas estratégias, muitas artimanhas, muitos laços, e muitas vezes quando nós vemos, nós já estamos enlaçados, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. O laço, ele está sempre sendo quebrado pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, e nós vencemos o maligno através do sangue de Jesus, através do nome de Jesus, através do poder do Espírito Santo, através da palavra de Deus, como o Senhor Jesus fez lá no deserto. O Senhor Jesus venceu Satanás pela palavra, pela oração, pelo jejum, ali no deserto, 40 dias e 40 noites. Deus abençoe você nesse dia. Ótimo início de noite, e que Deus possa nos dar discernimento, nos dar o colírio da graça para que possamos enxergar as armadilhas, as artimanhas de Satanás e sabermos discernir quem está operando, se é o Espírito de Deus, se é o Espírito do homem, se é o Espírito de Satanás. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e o seu comentário, e cuidado, fique alerta, atento, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5 e o verso 8. 1 Pedro 5, 8 nos traz essa orientação, mas ele diz: o qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então temos que resistir firmes na fé toda a ação diabólica, toda a ação do inferno, toda a ação contra nossas vidas, contra a nossa fé, apagando os dardos inflamados do maligno com o escudo da fé. Meu Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te louvo por esse dia, por essa palavra e por esse momento, esse vídeo. Que o Senhor nos dê discernimento, orientação, quebra os laços, quebra as correntes satânicas, nos abre os olhos se estivermos dando alguma legalidade, meu Pai, a Satanás, para que nós possamos resisti-lo firmes na fé e vencê-lo na autoridade do nome do Senhor Jesus e através do seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Esse vídeo, meu Pai, seja para a glória e honra do teu nome, e que as vidas sejam tocadas e despertadas em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.